Hoje nós vamos aprender o princípio de Saint-Venant com uma almofada. Você já ouviu falar desse princípio? Bom, se você for estudante de engenharia, eu acredito que você já tenha ouvido falar. Ou então você ficou só de corpo presente na aula, né? Tudo bem, isso também acontece comigo. Esse princípio tem esse nome porque foi observado pela primeira vez pelo matemático, físico, engenheiro, enfim, os caras eram tudo naquela época, né? Adhemar Jean-Claude Barré de Saint-Venant. Sim, ele era francês. E apesar de não parecer, nós estamos usando esse princípio o tempo todo nos exercícios de resistência dos materiais. Quer saber por quê? Então, bora pra aula aprender esse trem. Sim, eu sou mineira. Bom, gente, então nessa aula a gente vai aprender o que é o princípio de Saint-Venant com base em 3 conceitos. O conceito de tensão, o conceito de deformação e a lei de Hooke. Tensão é um meio para a gente medir a distribuição da força no interior de um corpo. Eu aconselho a vocês verem esse vídeo aqui para vocês entenderem direitinho o conceito de tensão. Deformação já é um meio para a gente medir a mudança de forma e de volume quando um corpo está submetido a carregamentos externos. Existe uma relação matemática entre tensão e deformação em materiais que se comportam de maneira linear elástica. E essa relação é a famosa lei de Hooke. Mas, professora do céu, você falou um tanto de coisa aí, você não indicou nenhum vídeo pra gente ver. Você falou em deformação, você falou mudança de forma, mudança de volume, lei de Hooke, e agora? Bom, gente, eu sou só uma e eu tô trabalhando sozinha, então eu ainda não consigo colocar aqui todas essas informações disponíveis para vocês. Mas eu garanto que se vocês se inscreverem aqui no canal e acompanharem os conteúdos, logo mais vai ter conteúdo de deformação, de lei de Hooke e vários outros. Pois bem, voltando ao nosso assunto, vamos estudar o que vai acontecer numa barra submetida a uma força de tração. Então, essa barra azul que vocês estão vendo aí na tela, a gente pode pensar ela como feita de um material bastante deformável, por exemplo, uma borracha, tá? Essa barra, ela é engastada na base, tem um orifício onde a gente vai aplicar a força P e a gente marcou uma grade para observar o que ia acontecer com essa grade quando a gente aplicasse a força de tração. Então, quando a gente aplica essa força de tração, a gente consegue enxergar como que se dá a deformação nessa borracha. Lembrem que é um material bastante deformável, então a gente consegue enxergar essas deformações. O que acontece aqui? Em regiões próximas à carga, a gente consegue observar uma distorção nessa grade. Então, ó, as linhas que antes eram perpendiculares entre si, agora elas estão sofrendo uma deformação. Tanto as linhas horizontais quanto as linhas verticais, elas também sofrem deformação. A mesma coisa acontece aqui próximo ao engaste. Então, próximo ao apoio, a gente também consegue observar que essas linhas, elas se deformam de maneira que elas não permanecem 90 graus entre si. Só que existe uma região ali entre o ponto de aplicação da carga e o apoio, onde essas linhas que anteriormente eram perpendiculares continuam perpendiculares. Então, essas linhas distantes, tanto da aplicação da carga quanto em relação ao apoio, permanecem uniformes, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem uma deformação uniforme acontecendo aqui dentro. Essas linhas, elas permanecem 90 graus entre si, da maneira que elas eram antes da gente aplicar esse carregamento. Vem aqui comigo agora. Isso que a gente observou nessa barra é muito parecido com o que vai acontecer quando eu apertar a minha almofada. Lembra para vocês que eu falei que eu ia mostrar o princípio de Saint-Venant para vocês numa almofada? Então vamos ver o que acontece. Ou vocês vão ver a almofada ou vocês vão ver minha cara agora, tá, gente? Então, por enquanto vocês vão ver a almofada, daqui a pouco eu volto. Bom, então é bem parecido com o que acontece aqui quando eu aperto essa almofada.
Percebam que nas regiões próximas à minha mão, eu tenho uma deformação considerável, né? Eu entro aqui na almofada na hora que eu aperto. Mas aqui na região central, parece que as linhas só se aproximam umas das outras, né? Mas elas continuam retas. Então, voltei. Então, essa é mais ou menos a ideia de que a gente tem quando a gente pega essa barra de borracha, né? Esse corpo de prova de borracha. No caso, esse corpo de prova aqui é a minha almofada. Próximo à minha mão, eu tenho deformações grandes e não uniformes, né? Nessa região central, eu posso afirmar que eu tenho deformações aproximadamente iguais umas às outras, beleza? Bom, então a gente já analisou o que acontece com as deformações. Como que a gente sabe o que acontece com as tensões agora? Se a gente estiver falando de um problema linear elástico, que é a grande maioria dos problemas na resistência dos materiais, são problemas lineares e elásticos, a gente pode relacionar as tensões e as deformações pela lei de Hooke. Então, se a gente lembrar aqui das fórmulas da lei de Hooke, tanto para tensão normal quanto para tensão de cisalhamento, a gente consegue perceber que a tensão ela é diretamente proporcional à deformação. O que isso quer dizer? Quanto maior a deformação, maior a tensão. Quanto menor a deformação, menor a tensão. Bom, se a gente sabe que a tensão ela é proporcional à deformação e essa proporcionalidade se dá a partir de um módulo, que vocês lembram lá, né? O módulo de elasticidade longitudinal, ou o módulo de Young, ou o módulo de elasticidade transversal. A gente consegue, sabendo a deformação, achar a tensão. Então, voltando aqui para o nosso problema da borracha. Se eu consigo medir a deformação que está acontecendo em cada ponto, quando eu passo uma seção AA, uma seção BB ou uma seção CC, eu consigo desenhar a variação das tensões. Vamos ver o que vai acontecer se a gente passar uma seção AA nesse problema. Bom, na seção AA, que é uma seção bem próxima à aplicação da carga, a variação de tensão que a gente vai ter é dessa maneira. Então, nos pontos bem próximos aqui da carga, eu tenho grandes deformações. Então, eu também vou ter grandes tensões. À medida que eu vou afastando, indo para a lateral, eu vou diminuindo as minhas tensões, porque eu também vou diminuindo as minhas deformações. Então, a gente consegue ver que esse gráfico aqui é um gráfico que não é uniforme, né? A gente tem uma tensão aí disforme, digamos, né? A gente tem uma tensão máxima muito acentuada, né? Muito diferente do que se a gente pensasse numa tensão média, tá? Bom, agora o que vai acontecer se eu pegar a seção BB? É essa seção que passa aqui, ó, nessa linha. Na seção BB, eu ainda tenho tensões com valores diferentes, dependendo do ponto onde eu pego, mas a gente já consegue ver uma uniformização, né? Uma tendência de uniformização dessas tensões, quando comparado aqui na direção da carga e nas bordas. E aí, agora eu quero passar uma seção nessa distância aqui, CC. O que vai acontecer agora com as minhas tensões? Eu acho que vocês já imaginam mais ou menos o que vai acontecer, né? Bom, finalmente na seção CC a gente pode dizer que há uma uniformização das tensões. Então, independente do ponto onde eu pego, se é bem próximo aqui da direção da carga ou se é mais para as bordas, a gente sempre vai ter o mesmo valor de tensão. Então, nessa seção CC, eu posso dizer que as tensões se uniformizaram, porque as deformações também se uniformizaram. Para a gente calcular exatamente o valor dessas tensões, a gente já não consegue fazer isso pela resistência dos materiais. Teríamos que ir aí para teorias mais avançadas, como a teoria da elasticidade.
Para esse problema em específico, a teoria da elasticidade, ela dá pra gente um valor exato de tensão. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Pela teoria da elasticidade, na seção AA, a gente teria que a tensão máxima, que é essa tensão que ocorre aqui nesse ponto, ela seria 2,575 vezes maior do que a tensão média, que seria uma tensão calculada simplesmente pegando a força que está atuando nessa seção e dividindo pela área da seção. Então, nesse caso, a gente consegue ver que se a gente utilizasse uma tensão média, a gente estaria errando em muito no nosso valor de tensão. Para a seção BB, esse valor já diminui, a diferença do valor diminui, mas a gente ainda teria um erro de aproximadamente 40% se a gente utilizasse a tensão média ao invés da tensão máxima. E na seção CC, a diferença entre a tensão máxima e a tensão média é de 2,7%, então a diferença é muito pequena. Como eu já disse para vocês em alguns outros vídeos, aqui na resistência dos materiais e na engenharia, tudo é questão de custo-benefício. Então, ao a gente utilizar a tensão média ao invés da tensão máxima calculada lá pela teoria da elasticidade, a gente está errando um pouquinho? A gente está errando um pouquinho. Mas é tão pouco que não justifica o trabalho que dá, né, uma resolução a partir da teoria da elasticidade, se a gente pode considerar simplesmente a tensão média e esse valor vai estar só um pouquinho abaixo do valor máximo que realmente está acontecendo nessa seção. Eu falei isso lá no vídeo de tensão, mas só para a gente relembrar aqui, qual que é essa força que eu vou considerar para eu calcular a minha tensão média? Qual que é esse F da fórmula, né? Esse F é a força que ocorre na seção aonde eu estou calculando a tensão. Então, nesse caso aqui, quando eu passo o meu corte na seção CC, para esse trecho da barra estar em equilíbrio, se eu tenho P para cima, eu preciso de uma força para baixo no valor de P para equilibrar e esse pedacinho não sair andando nem para cima nem para baixo, ok? Então, esse F, nesse caso, assumiria o valor de P. Quando a gente está falando de uma força perpendicular à área, a gente está falando de força normal, esforço normal. Então, nesse caso, a gente está estudando uma tensão normal, por isso que eu coloquei aqui o sigma, tá? Então, a tensão média, nesse caso, seria o P dividido pelo A. Onde esse P, a gente não pode esquecer que é o esforço normal na seção. Tudo bem? Mas agora vocês podem estar se perguntando mais uma coisa. Beleza, professora, eu já entendi que na seção AA, que é a seção próxima da carga, a tensão é muito variável e a tensão máxima é muito maior que a média, e isso vai se uniformizando à medida que eu vou afastando da carga P. Mas qual que é o valor, né? Qual que é a distância da carga P que eu posso bater o martelo e falar, utiliza a tensão média? Bom, essa distância ela também pode ser calculada precisamente a partir da teoria da elasticidade. Aqui a gente vai utilizar o seguinte, se a maior dimensão da seção transversal, por exemplo, nesse caso, é essa dimensão aqui, ó, que eu vou chamar de B, a distância do ponto de aplicação até a seção CC, ou então, né, a distância do apoio até a seção onde eu posso garantir que a tensão é a tensão média, vai valer B. Então, essa distância aqui é sempre igual à maior dimensão da seção transversal. Bom, então agora a gente vai entrar em outra aplicação muito importante que também faz parte do princípio de Saint-Venant. Eu vou ler a definição aqui com vocês porque eu não ia conseguir decorar isso nem a pau, beleza? Então vamos ler aqui. A tensão e a deformação produzidas em pontos de um corpo suficientemente distantes da região de aplicação da carga, parênteses, foi isso que a gente acabou de aprender. Voltando.
serão iguais à tensão e deformação produzidas por quaisquer carregamentos aplicados que tenham a mesma resultante estaticamente equivalente e que sejam aplicados ao corpo dentro da mesma região. Beleza, professora, mas o que é resultante estaticamente equivalente? Vamos ver aqui esse problema. Então agora, vamos supor que ao invés daquela força P aqui bem no centro, eu tenha duas forças, uma P sobre 2 e a outra P sobre 2, que estão aqui à mesma distância do que estava anteriormente aqui a minha força P, tá? Então vamos supor que aqui é D e aqui também é D. O que significa uma resultante estaticamente equivalente? Para esse problema continuar em equilíbrio, eu tenho P sobre 2 mais P sobre 2 puxando para cima. Então, eu vou precisar de uma força aqui no valor de P sobre 2 mais P sobre 2, que é igual a P, puxando para baixo. Então, nesse caso, o meu corpo ele não está andando nem para cima, nem para baixo. Quando eu coloco várias forças, né, nesse caso duas, em uma força só, e essa única força, ela descreve o mesmo movimento que anteriormente aquelas duas forças estavam fazendo, isso é um sistema estaticamente equivalente, tá? Nesse caso, essas duas forças, por serem de mesma magnitude e estarem à mesma distância em relação ao centroide dessa seção transversal, elas não produzem momento aqui dentro, tá? Se por acaso alguma dessas forças produzisse momento, a gente deveria vir com esse momento na resultante. Então, essa é a ideia de resultante estaticamente equivalente. Eu preciso, com forças reduzidas a um só ponto, gerar a mesma movimentação no corpo do que todas aquelas outras forças geravam, tá? E o princípio de Saint-Venant, ele fala que se eu calcular as tensões com essa força P, que é estaticamente equivalente a essas duas forças, P sobre 2 mais P sobre 2, eu posso simplesmente fazer que a tensão é igual a P dividido por A. E aí, o que a gente pode concluir aqui nesse exercício? Como essa força P é um esforço normal, a gente concluiu que ele era um esforço normal, né? Relembrando, por que, professora, essa força P é um esforço normal? Porque é uma força perpendicular à área onde eu quero calcular. E aí, o que a gente consegue concluir a partir do princípio de Saint-Venant? Que em peças submetidas ao esforço normal, quando a gente está considerando seções suficientemente afastadas ou de apoios ou de pontos de aplicação de carga, a variação da tensão ela é zero, né? Não tem variação, a minha tensão ela é uniforme. Então, sempre que eu estiver falando de tensão normal em relação a esforço normal, gerado por esforço normal, a minha tensão é uniforme e ela vale a tensão média. Então, quando a gente quiser achar a tensão normal devido a um esforço normal, essa tensão ela é uniforme e igual à tensão média na seção. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham conseguido entender melhor como que funciona o princípio de Saint-Venant. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada, até mais! Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.